No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe de maneira rica e poderosa. É muito bom ter você por aqui no Minuto da Unicidade. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 30 de julho de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados, ontem nós iniciamos aqui uma pequena exposição, de muitos líderes que hoje praticamente ignoram, o batismo nas águas e sua importância. Nós citamos aqui alguns áudios, você pode verificar no vídeo de ontem, para você que acompanha no Minuto da Unicidade, você que está no meu grupo de WhatsApp exclusivo e fechado, só para ouvir e receber o Minuto da Unicidade. Lá você não posta nada, não tem como falar nada, pode falar comigo no privado. Lá é só para receber o áudio. Você que gosta do áudio, para compartilhar nos grupos, muito obrigado desde já. Agradeço. Você que está aí no YouTube também comenta. Muito obrigado, viu? Bom, meus irmãos, então nós falávamos, da importância de batizar nas águas em nome do Senhor Jesus. Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive alguns amigos, que falam, olha, tanto faz se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se batiza em nome de Jesus, isso aí eu vou lá e sigo a cerimônia, não me importa se eu estou congregando numa igreja trinitariana, não me importa se o batismo nas águas é em nome da Trindade ou em nome de Jesus, porque isso aí não tem muita importância, não há um significado. Existem até aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se batizam, não acham necessário batizar em nome de Jesus, já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e creem que seu batismo que esse batismo trinitariano foi de fato um batismo feito de coração, com devoção, e por isso julgam não tão importante assim batizar nas águas, no caso, no batismo correto, usada a expressão correta, porque tem plena convicção de que estão batizados. Existem também aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voltaram para congregar em igrejas trinitarianas e tiveram a ousadia de serem batizados novamente em nome da Trindade. Pois é, aí como é que faz, Aí depois volta para a igreja município, batiza em nome de Jesus de novo. E aí, como que fica essa situação, Pois é, você vai vendo a importância que se dá ao batismo nas águas. Pois é, a importância. Bom, mas não é essa a temática, até porque daria até outros minutos da Unicidade falar aqui sobre esses assuntos, esmiuçar esses detalhes todos, porque realmente traz confusão. Mas eu tive uma recaída, aí fui batizado novamente em nome da Trindade, mas já tinha sido... Eita, confusão, hein? Mas tem gente assim, tem muitos assim. Você não sabe, não tem ideia do que eu ouço às vezes, você não tem ideia. Mas vamos lá. Os que hoje não estão batizando em nome de Jesus, embora sejam até unicistas, eles alegam o que está escrito lá em Hebreus capítulo 6, que diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Hebreus 6, do 1 até o versículo 3. Então, está dizendo aqui, Paulo diz que a gente tem que deixar esses rudimentos da doutrina de Cristo para prosseguir até a perfeição, e não precisa mais esse negócio de obras mortas, não precisa mais de batismo, não precisa mais desse negócio de orar. Quer dizer, faz um salseiro uma interpretação totalmente equivocada. Entendem esse português, mas muito mal. É um analfabeto funcional, como diz um amigo meu. Ele lê, mas não entende o que está lendo. Não consegue interpretar. Aí nós não podemos ignorar o seguinte: a carta é escrita primeiramente para os hebreus. A carta é escrita para os hebreus. Aí tem aquela polêmica toda, se foi Paulo que escreveu, não foi, mas eu até pelo estilo literário, pela literatura, pelas expressões, eu creio que realmente tenha sido o apóstolo Paulo. Se não foi ele, foi um discípulo, alguém tinha uma linguagem muito parecida com a do apóstolo, mas não há como comprovar isso, Mas há um consenso nesse sentido.
A gente precisa analisar também outra coisa, que o que ele está falando aqui, gente, isso é muito interessante, analisar o que ele está falando. Por isso eu vou pegar aqui uma outra tradução, vou para uma outra tradução que está lá, o próprio texto, né, em Hebreus capítulo 6, verso 1, né, do 1 até o 3. Vou ler para você a Bíblia que eu tenho, que eu uso no meu dia a dia, que é a King James, tá? Não estou dizendo que é a melhor, que é a Bíblia que você deve ter, tá? Eu estou dizendo que eu gosto dessa leitura, de preferência a atualizada, né? Que aproxima você, leva você, né, numa linguagem mais atual, para dentro das Escrituras, para facilitar a sua compreensão. Então, veja o que diz o apóstolo, ou melhor, o autor aos Hebreus, capítulo 6. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, olha aí como é que muda. Em outras traduções dizem os fundamentos elementares da doutrina de Cristo. Então, ao povo hebreu, vocês conhecem os ensinos básicos a respeito de Cristo. Então, prossigamos rumos à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução sobre batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Sigamos, pois, avante, e se Deus permitir, faremos isso. Então, o que ele está ensinando aqui, para o povo hebreu, que já tinha o conhecimento básico de tudo isso, porque não é só de batismo que ele está falando. Ele está falando da imposição de mãos, ele está falando da ressurreição dos mortos, ele está falando do juízo eterno. Isso tudo era o básico, é como se fosse lá o primário. Vamos falar do primário, primeiro grau. Então agora vocês vão entrar na faculdade, a gente vai para frente. Não precisa eu voltar lá para falar para vocês de novo coisas que vocês já estão careca de saber. Ele não está mandando aqui a pessoa abrir mão do batismo. Isso é um erro grotesco, uma ignorância grotesca. É que não conhece mesmo nada, mas é pobre de conhecimento e que traz prejuízo, dano do diabo às almas que vão para a eternidade. Por ignorar. A pessoa vê uma cerimônia batismal, ri, zomba, dá a mínima. Como eu disse no vídeo de ontem, até aqueles que não estão nem aí para o batismo, mas desapelado aqui de cueca, não tem problema. Sabe, uma ignorância, uma estupidez. E são pessoas intelectuais. Por isso que o Senhor Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou a pequeninos. Sabe, é de uma ignorância muito grande o cara que lê Hebreus 6 e fala assim, não precisa nada disso, tudo é da lei, de Jesus cravou na cruz, isso é uma como é que eu posso dizer? Pegar as escrituras para interpretar aquilo de acordo com o que eu quero, dar sentido para o que eu quero fazer, com o que eu entendo, com o que eu quero pregar. Então o autor aos Hebreus está dizendo, olha, não preciso eu voltar aqui para ensinar vocês o básico. Já a tradução da King James já me facilita a vida. Pode pegar a NVI e ler que você vai ver que está bem diferente também. Até porque, digamos que seja Paulo que escreveu lá os Hebreus, né? Vamos dizer que ele que escreveu a carta para os Hebreus. Ele vai lá em Atos 19, por exemplo, batiza os discípulos de João Batista, precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Eles recebem o Espírito Santo, aliás, recebem o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, Atos 19, 5, e no verso 6 diz, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falaram em novas línguas e profetizaram. Quer dizer, ele faz uma coisa aqui em Atos, e lá em Hebreu, para os Hebreus, ele vai dizer que não precisa mais fazer isso, impor as mãos também. É rudimento de Cristo, não somente o batismo, mas impor as mãos para a pessoa receber o Espírito Santo, para orar pelo enfermo. Isso aí, pregar sobre o juízo eterno, o juízo final, também não pode mais. Não vamos falar mais de juízo final. Aliás, essas igrejas aí, né, que convertem a graça em desgraça, não prega também isso. Estão um pouco se lixando para isso, nem crê mais nisso. Ressurreição dos mortos, ninguém fala mais. Essa aqui é a grande realidade, não falam mais. Esses hipócritas só pensam em Deus me livre igual, mas em dinheiro. O sistema religioso só vê isso.
Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não faça isso. Ele está falando para os hebreus, olha, não vamos voltar, eu não preciso voltar a ensinar vocês o beabá. Vocês já sabem o beabá. Não vamos voltar ao beabá, não precisamos. Vamos fazer isso se der tempo, né? Ó, pessoal, vamos falar aqui algo mais forte. Se der, a gente volta lá a ensinar de novo o beabá, que é o que eu estou falando aqui. Que como a gente vê, começar a gente negligenciar o batismo nas águas, abusar do batismo das águas, então eu tenho que voltar, sou forçado a retroceder aqui para ensinar a alguns, olha, valorize isso aí. Porque homens e mulheres de Deus deram a vida por isso, pelo batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. É grave rejeitar a fé. Por isso ele diz no versículo 3, sigamos, pois, avante, se Deus permitir, faremos isso. O grave perigo de rejeitar a fé. E ele fala no versículo 4, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Veja que coisa, hein? Continue lendo, que é forte a carta aos Hebreus. E quando o autor aos Hebreus diz que não é pra gente, não precisa ir para o beabá, porque isso já foi matéria que passou, já aprendemos isso, não há necessidade, a gente precisa avançar. Hoje tem um contrário. Igrejas unicistas voltando a judaizar tudo. É o Shabat, Shalom Adonai. Vamos guardar o sábado. Vamos fazer as festas, os tabernáculos, a festa dos tabernáculos. Vamos voltar a judaizar tudo de novo. Se os próprios hebreus foram convidados a deixar, que eles queriam pegar e misturar tudo, e foram orientados, ó, vamos avançar, gente, vamos crescer. Hoje os caras estão voltando, querendo se tornar judeus praticamente. Aí realmente, aí não dá para crescer, aí não dá para avançar, não dá para avançar. Estão querendo voltar para o judaísmo, querendo voltar e põe a bandeira de Israel com aquela estrela de Davi, que você não tem ideia do que significa aquela estrela de Davi no meio da bandeira de Israel, mas vamos judaizar tudo aqui, pô. Vamos judaizar o negócio. Você não sabe o que está lá, o que é a estrela de Davi, você não sabe o que é a estrela de Davi. Triângulo de cabeça para baixo e o outro cabeça para cima, né? Você não sabe que tem um símbolo fálico aqui, que aquilo ali representa... Eita, nem vou entrar por esse trem que só a misericórdia. Bom, eu espero de alguma forma, você pesquisa mais sobre esse assunto. A Bíblia manda batizar, porque seria uma contradição muito grande, muito forte. A igreja ser edificada com o batismo, valorizar o batismo nas águas, pregar sobre ressurreição, pregar sobre juízo final, e depois dizer, não, nada disso importa, isso tudo é coisa da lei, isso aí não serve. Seria uma... Não dá. Eu tenho pena dessas pessoas que fazem isso com a palavra de Deus, que não tem a menor responsabilidade para estudar a palavra de Deus. Tenho pena, lamento, mas isso acontece e é por isso que nós estamos aqui. Tá certo? Para pregar o batismo. Se arrependa, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vive em santidade para Ele, se afaste do mal, principalmente se afaste do sistema religioso. Isso não vai fazer bem para você, para a sua alma, para a sua salvação. Um forte abraço, um bom fim de semana para você. Ore por nós e até segunda-feira, se Deus quiser. Graça e paz. Minuto da Unicidade.